Olá, meus alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre microecossistema, tá? Aquela aula que os primeiros anos acabam tendo no começo do ano, mas ficou pendente o relatório e a conclusão da atividade, né? Já que estamos, né, na pandemia, estamos em casa e eu não consegui levar novamente, depois de 3 meses, o resultado, né, da experiência que foi feita na sala de aula, tá? Mas, né, para aqueles que não tiveram como fazer, vou estar fazendo da seguinte maneira, tá? Nós vamos estar montando aqui o nosso ecossistema, tá bom? Para a gente relembrar como que foi feito, tá? Então, potinho de vidro, por que potinho de vidro? Porque nós precisamos enxergar o que acontece lá dentro, tá? Aí, para colocar, eu pedi para eles colocarem pedrinha, tá? Eu, no caso que peguei pedrinha de aquário mesmo, tá bom? E uma colherzinha velha, né, que para não ter problema. Então, eu vou estar colocando aqui no fundo, pedrinha de aquário. Por que a pedrinha de aquário aqui embaixo? Porque se caso tiver muita água, né, acontecer de colocar um pouquinho de água a mais, né, essa água acaba ficando aqui embaixo e não vai prejudicar a planta, tá bom? Bom, então fizemos aqui o substratozinho, tá? O vidro não tem furo nenhum. Aí agora eu vou aproveitar e vou colocar a minha areia. Então eu vou plantar uma plantinha aqui dentro e a gente vai analisar como que ela vai se comportar, tá? Então eu vou colocar aqui, tá? Coloquei uma determinada quantidade de terra, tá bom? E vou plantar minha plantinha, tá? Eu peguei uma plantinha básica que estava no jardim, tá? Não teria problema nenhum, qualquer uma. De preferência que não seja suculenta. Por que de preferência que não seja suculenta? Porque a suculenta, ela guarda muita água. Então, ela tem muita água dentro das folhas. E aí, o que que acontece? Não vai, né, ter sentido a gente olhar, né, a quantidade de água guardada dentro dela e nós vamos ver o que que acontece realmente com a planta, tá? Pronto. Vou colocar um pouquinho mais de terra só para segurar a plantinha aqui dentro. Ajeitei bonitinha, tá? Lógico, né? Ela tá ainda instável, tá? Por quê? Porque eu acabei de plantar ela. Então, ela tá meio instável, né? Ela não está fixa no substrato, tá bom? Como que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de água, tá? Não é tudo isso, tá bom? Só um pouquinho de água para molhar o substrato que tem aqui. Molhar um pouquinho da terra. Tá? Ok? Então, eu coloquei, tá? A plantinha aqui dentro, molhei. E agora eu vou tampar. Esse pote, aquele pote de doce de leite, de palmito, não coloquei furo no pote, na tampa, tá? Por quê? Qual é a minha ideia? É verificar como que ela vai estar reagindo durante um tempo, tá? Então, esse pote, ele não pode ficar no sol, ele só vai ficar no lugar claro, porém, ele não pode ficar no sol direto. Por quê? Porque senão eu vou cozinhar minha planta, né? Porque pensa, quando tem um ambiente aberto, aí eu posso até deixar no sol, mas quando o ambiente é fechado, eu não posso. Tem que ser no ambiente claro, porque ela vai fazer a fotossíntese dela, mas não pode ter sol direto,
tem que ser indireto. Então, só o ambiente claro, tá bom? A planta ela vai estar fazendo a fotossíntese, produzindo alimento dela, normalmente com o ar que tem ali dentro, tá? E conforme ela vai produzindo o alimento dela, ela vai se desenvolvendo, vai melhorando, tá bom? Vai crescendo. Eu tenho um exemplo aqui que normalmente fazem, tá? Para deixar enfeitando a casa, tá bom? Esse eu peguei do meu filho, tá? Também é uma plantinha. Essa plantinha já está aqui há, acho que é 1 ano quase, tá bom? E assim, ela não cresce tanto porque é uma plantinha pequenininha, ela tem pouca terra, tá? Aqui no caso, como colocou pouquinha água, eu pude colocar uma areinha diferente, né, para estar enfeitando, tá? E ela está fechada, não vai abrir, tá bom? O que eu posso ver aqui? O ar que está lá dentro, tá? A planta ela absorve o gás carbônico e libera oxigênio. Só que as folhas dela também têm mitocôndrias. E as mitocôndrias, como a célula animal, ela precisa de quê? Ela precisa de oxigênio, tá? E libera o gás carbônico. Então, a plantinha aqui dentro, ela consegue sobreviver com o próprio ar que ela tem e a água, tá? Que também tem dentro dela. Se observar, o vidro não está totalmente limpo como está esse, porque esse aqui eu coloquei agora, acabei de fechar. Conforme vai passando o tempo, a planta ela respira e ela libera a água que tem dentro dela. E a água que também tem na areia, ela também evapora. Então ela fica colocada, né, no vidrinho do lado de dentro. Então ela fica meio embaçadinha assim, ó. Se a gente for olhar direitinho, a gente vai ver que tem umas gotinhas de água. Essas gotinhas de água nada mais é do que o ciclo de água. A água evapora, só que aqui no caso ela não vai para fora do ambiente, ela fica presa dentro do vidrinho. E aí o que acontece quando junta muitas gotículas de água, essa água escorre, volta para a terra e novamente a planta aproveita a mesma água que está aqui dentro. Tá? Como eu falei, eu precisava mostrar para os meus alunos o que aconteceu com o experimento que nós fizemos no começo do ano. Então, cada aluno, né, cada grupo de alunos que fez o experimento, agora vai fazer o relatório, tá? Como ficou a sua plantinha e me mandar a foto também do grupo. Pode ser um relatório para o grupo, tá bom? E eu havia mostrado um que eu tinha feito ano passado. Este daqui foi o do ano passado, tá? Então, assim, ele não está fechado desde o ano passado, porque no começo do ano nós fizemos o quê? Nós abrimos, né? Eu abri junto com os alunos, eles viram que a planta aguentou 1 ano fechada, tá? E nós colocamos aqui uns caramujinhos e uns piolinhos de cobra, uns bichinhos que eu achei aqui no jardim, né? Os piolhos de cobra, eles não tiveram alimento para eles, então eles acabaram morrendo, eles não aguentaram. E essa sujeirinha toda que tem aqui, né, que a gente está vendo assim, é o quê? É o caramujo que andou pelo vidro e acabou fazendo as necessidades dele, tá? E aqui dentro estão as plantas, tá bom? Ó, elas conseguiram ficar vivas, firmes e fortes, tá? Então, assim, também tem, né, as gotículas de água, dá para perceber que o vidro não fica, o vidro por fora está limpo, mas por dentro ele não fica limpinho por causa da evaporação da água, tá? E essas manchinhas a gente já sabe que é o cocôzinho dos caramujos. 3 meses se passaram, nós fizemos isso em fevereiro, né? Final de fevereiro. Já passou março, já passou abril, estamos em maio, já final de maio, né? E o que acontece? Os piolhos de cobra não resistiram, eles morreram, viraram adubo para a terra que já está aqui, né? E os caramujos sobreviveram, eles conseguiram sobreviver hoje, por incrível que pareça, não tem nenhumzinho aqui perdido perto do vidrinho, tá? Sobraram uns 4 caramujinhos, tá bom?
Olhem também que aqui ficou meio que com musgo, né? Diz assim. Ó, ficou esverdeado. O que acontece aqui? Aqui é o excesso de água que foi solto, que fica nesta parte de baixo. Então, criou esse musguinho, tá? Então, ficou mais verde, tá bom? Essa daqui é a quantidade de areia que eu coloquei para a planta, né? Então, tem várias plantinhas, várias mudinhas diferentes nesse caso, porque o vidro é maior, tá? E elas estão aqui ainda fechada, a tampa não tem nenhum furinho e está fechadinha, bonitinha. Tá? Então, o nosso ecossistema, mini ecossistema, ele prova, né, que a planta consegue sobreviver dentro do vidrinho, porque lá dentro eu tenho oxigênio e tenho gás carbônico também, tá? Água, que é o principal, né? E quando tem nutrientes no solo, que ela consegue se manter, ela consegue sobreviver tranquilamente, tá? Bichinhos, depende se o que tem aqui é alimento para ele. Então, o caramujinho, a planta, só não tem mais plantas aqui, porque o caramujinho se alimentou das plantas. O bichinho que não se alimentou dessas plantas, dessas espécies, ele acaba não conseguindo se manter vivo por muito tempo. Tá? Então, agora eu vou deixar por conta dos meus alunos, né, fazerem um relatório e me entregar o relatório de como ficou a sua plantinha depois desses 2 meses e meio que vocês fizeram na sala de aula comigo, né? E como que ela se comportou. Podem colocar também, né? Em que local vocês colocaram, se pega sol, se não pega, se tem claridade, se não tem, né? E como que elas reagiram nesse meio tempo, se continuaram iguais ou se morreram também, né? Às vezes a planta ela não se adapta, ou a quantidade de água que foi colocada não é muita, ou colocou muita água e ela também não resiste a um excesso de água, né? Ou deixou no sol, imagina. O que acontece com uma panela quando está no fogo, né? E está aquecendo? Aquelas partículas, elas vão ferver, né? E aí, aqui vai acontecer a mesma coisa. Se eu deixar o pote fechado no sol, vai acontecer a mesma coisa, vai acabar fervendo essa água que está aqui dentro. Então, dependendo da reação, né, da onde os alunos deixaram o frasquinho no potinho deles, vai ter, né, uma reação e um resultado diferente dos outros, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido a aula. Qualquer dúvida, vocês já têm meu contato. Beijos, até mais.